Interessante que o homem, ele fez o mundo e não deixou um lugar para Deus. Assim, na história do Éden, 3 sentimentos são encontrados em Adão e Eva que impulsionaram eles a cometer o pecado. Ainda sem pecar, eles já haviam pecado. Como assim? Jesus ele vai explicar isso no Sermão do Monte. Sabe, muitas das vezes o que nós sentimos é tão importante quanto o que nós fazemos. Sabe, adultério não é só um homem casado tendo lar com outra mulher, mas só o fato dele querer uma outra pessoa que não seja sua mulher já está adulterando. Entenda que eu posso ser racista, eu posso ter um sentimento em mim, mas se eu não demonstrar, eu vou continuar sendo, sabe? O seu sentimento demonstra muito para Deus. Mesmo que você não cometa o ato, o fato de você querer matar uma pessoa já matou ela, mesmo que você não tenha matado. Então aqui haviam 3 sentimentos em Adão e Eva antes mesmo dele pecar, e por isso eles pecaram. Perceba que uma pessoa não está na igreja hoje e amanhã sai da igreja. Não é assim, há um processo. Primeiro ela começa a parar de orar, ela para de ler, ela para de ir à Bíblia, ela perde a comunhão com Deus. E o último estágio é sair da igreja, porque para ela não faz mais sentido nenhum. Também assim com finais de relacionamento, não é de uma hora para outra. A pessoa vai se esfriando, vai perdendo aquele sentimento, até chegar no ponto de que não faz mais sentido e termina. Então vai começando, vai correndo a gente por dentro. E sabe, se no começo, se no princípio nós conseguimos controlar, talvez haja jeito. Mas sentimentos são coisas interessantes porque há em nós e ninguém vê, somente se nós expressarmos. Então vamos ver aqui 3 sentimentos que nos levam a nos afastarmos de Deus. O primeiro é duvidar de Deus. Então olha que interessante. Deus falou que se você comer você vai morrer. Palavra de Deus. Se ele falou, vai acontecer. Mas veio a serpente e falou, mentira, isso não vai acontecer. E Eva, ela queria fazer, mas ela precisava de alguém que falasse, pode fazer. Então percebam que o errado sempre vai ser o errado, mas nós buscamos alguém que esteja fazendo errado para que a gente se apoie. Ele também está fazendo errado. E ela foi e comeu, e ela morreu porque ia morrer, porque a palavra de Deus é uma só. Deus não é homem para que minta. Então se ele fala, vai acontecer. Não duvide de Deus. Interessante que eles preferiram, eles tomaram a decisão de dar crédito à serpente. Isso é muito importante. Sabe, não, a gente culpa a serpente por causa da serpente, mas eles decidiram ouvir a serpente. Porque Deus também tinha falado. Assim como a serpente falou para comer, Deus falou para não comer. Sabe, então tome uma decisão, escute Deus, vá para o lado de Deus, obedeça a Deus, mas nós tomamos a decisão de ignorar a Deus, de nos afastar de Deus, mas culpamos os outros porque não assumimos a nossa culpa, não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Então assuma as responsabilidades e volte ao primeiro amor. Achou Deus como mentiroso. Então é importante nós estarmos vigilantes, é importante nós estarmos atentos. Sabe, a palavra de Deus ela é fiel. Então se Deus diz, se eu fazer isso, vai acontecer isso, eu tenho que acreditar que realmente vai acontecer. Então, sabe, o temor ao Senhor, ele nos impede de pecar. Porque a partir do momento que eu sei que Deus ele é fiel e que se Ele está falando que aquilo vai acontecer, se eu pecar, eu vou evitar pecar, porque aquilo vai acontecer. Deus não tem o culpado por inocente. Então, um outro sentimento é negar a bondade de Deus. E isso aqui é muito interessante porque se eu te ofereço algo e você não quer, você negou, você não quer. Negar é não querer a bondade de Deus. Sabe, como é que uma pessoa nega quando alguém voa com ela? Imagina alguém chegando para você e te oferecendo R$1 milhão e você não quer. Eles negaram a bondade de Deus. E aqui a lição, ela vai trazer um negócio muito interessante que diz assim: na hora da tentação, a serpente convenceu Eva que a desobediência, além de não acarretar a morte, ia trazer uma bênção. Então, ela sugeriu que com a desobediência eles iam entrar no verdadeiro paraíso. Porém, eles já estavam no paraíso, eles estavam vivos, eles já tinham sido abençoados. Porém, a serpente, ela convenceu, sabe? Ela não intimidou, ela não ameaçou, ela não colocou uma arma na cabeça, ela convenceu. Convencer é eu ter um entendimento, eu ter um pensamento e eu ter outro. Então aquilo está em mim, eu fui convencido a pensar de uma outra maneira, a agir de uma outra maneira e achar que aquilo é o certo, aquilo é o correto. Então ela convenceu a Eva de que Deus não era o suficiente, de que havia mais do que Deus tinha dado.
Será que nós não temos algo, mas não, eu quero mais, eu quero algo para me sentir feliz, eu quero algo para me sentir completo, porque há no homem um vazio que é do tamanho de Deus. Mas se o vazio é do tamanho de Deus, como é que eu posso preencher? Com Deus. Mas com o que é que eu preencho? Com bebida, com álcool, com droga, com sexo, com muitas coisas, e nunca vai encher, porque é do tamanho de Deus, e Deus é infinito. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu quero, menos eu tenho. A gente fica nessa. Então, eu entendo que eles tinham tudo o que precisavam, mas achavam que precisavam de mais. Eles buscaram outro Deus. A partir do momento que Deus não me dá o suficiente, eu quero alguém que me dê. Eu vou me tornar o meu próprio Deus. Eu não preciso mais de Deus. Eu vou encontrar alguém para fazer daquele alguém um Deus na minha vida. Eu vou adorar uma outra pessoa, vou adorar uma imagem, vou adorar um ser humano, vou adorar uma música, enfim. Percebam que como é esse sentimento de negar Deus. Davi vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Jesus diz que Deus sabe do que a gente precisa, Ele nos dá o que a gente precisa. Deus é o que a gente precisa. Sabe, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em Deus, porque é dele que você precisa. Mas negaram a bondade de Deus e buscaram outras coisas para fazer sorrir, para fazer voar de alegria a felicidade falsa, a felicidade momentânea. Tome cuidado com essa felicidade com que você sente agora, porque você sabe que isso aí não é uma felicidade, é apenas o prazer da carne que depois você vai chorar. O terceiro sentimento, eles negaram a superioridade divina. O inimigo convenceu Adão e Eva que eles poderiam ser iguais a Deus. O antigo sentimento que fez o diabo pecar e ser precipitado do céu estava no primeiro casal e foi decisivo no momento da queda. Haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher. Eles possuíam a essência de Deus. Não precisavam de mais nada. Em busca dessa igualdade com Deus, embarcaram em uma rebelião contra a autoridade exclusiva de Deus. Entenda, Deus basta, Deus é o suficiente. E é muito interessante que a lição diz assim: eles cometeram o mesmo pecado que o Satanás cometeu. E será que isso foi aleatório? Será que isso foi uma coincidência? Paulo vai dizer que não. Paulo vai dizer o quê? Que a soberba precede a ruína, porque com a soberba nós temos uma chance de cairmos na mesma condenação do diabo. Ele era um anjo de luz, o líder do coral, mas ele achou que poderia ser igual a Deus. E ele tentou e ele caiu. E ele então convenceu Adão de que eles poderiam ser iguais a Deus. E eles tentaram e eles caíram. Será que não é assim na nossa vida? Será que ninguém está tentando convencer você de que você pode ser igual a Deus? De que você pode ser o Deus da sua vida? Se você tentar, você vai cair. Nós temos sim que render graças e louvor ao único Deus que existe. Nós temos sim que nos prostrar diante dele e render adoração. Nós temos que obedecer. Percebam que Deus não vai ser atualizado. Ele não vai mudar por você. Ele vai mudar você. Nós precisamos nos quebrantar para adorá-lo. Tudo que tem poder do louve ao Senhor. Então não é Ele que tem que se moldar a mim. É eu que tenho que me quebrantar, me moldar. Ser um vaso novo para adorar a Ele. Entendam isso, sabe? Jesus é o centro, não somos nós. A Bíblia é sobre Jesus. E Jesus não precisa ser atualizado. Nós precisamos nos atualizar para que nós venhamos chegar à estatura da medida do varão perfeito, para que nós venhamos ser Jesus para as pessoas. Ele é o foco, não nós. Então nós temos que descentralizar isso, parar de pensar em nós e começar a colocar Ele como centro. Sabe, não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que eu penso, é o que Ele pensa. E esses sentimentos que nós temos de autossuficiência, de egoísmo, geram um pecado na nossa vida, nos afasta de Deus e nos traz a morte espiritual. Mas é interessante que a gente sabe que existe Deus, a gente busca Ele quando precisa, mas só quando precisa. Mas não é para buscar quando precisa, é para buscar porque precisa. Nós precisamos dele a todo tempo. Jesus disse: sem mim nada poderia. Leia a palavra, arrume a sua cama e ore.